David e Victoria Beckham, dois casos de sucesso que se tornaram verdadeiras potências inglesas dos anos 90 pra cá. Ela na música e na moda, ele no esporte e no mercado publicitário. Eles sabem administrar suas carreiras muito bem, mas e administrar sua família? Nas últimas semanas, as páginas de fofoca só falam de uma suposta treta envolvendo pais, filhos, noras. Basicamente, as fofocas que estão bombando aqui no Brasil estão bombando lá fora também, com seus respectivos representantes. Fica calmo que essa história tá bem fresquinha e eu tô aqui pra te contar o caos que tá acontecendo na família Beckham. Por que o filho mais velho do clã se afastou dos pais? Por que o namoro do filho do meio, o Romeo, é tão polêmico? Hoje é fofoca de família. Bora mergulhar nessa treta? Antes, eu tenho um favor pra te pedir. Eu tô concorrendo no iBest 2025 na categoria Celebridades e Fofocas e eu queria pedir o seu voto pra eu continuar nessa saga. Eu tô trabalhando na internet há muitos anos e essa é a primeira vez que eu sou indicado pra uma coisa assim. Eu nem sei o que acontece depois. Eu sei que eu preciso do seu voto e da sua ajuda pra eu ficar ali no top 20. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, se você puder me ajudar com isso, eu vou ficar muito feliz. São várias categorias, então aproveita e bota em outros criadores de conteúdo que você acompanha também. Pra entender a treta familiar, você tem que saber a configuração desse rolê. O Brooklyn é o filho mais velho do casal. Ele nasceu em 99, mesmo ano em que a Victoria e o David se casaram. Depois veio o Romeo, em 2002, o Cruz, em 2005 e a Harper, caçula do clã, em 2011. Os dois sempre deixaram claro que os filhos eram tudo pra eles. A integrante do Spice Girls até escreveu uma carta de Dia das Mães pra Time em 2015, dizendo: "Eles são uma maravilha pra mim todos os dias. Da prática de esportes ao descanso no sofá, cada um dos meus filhos preenche cada segundo da minha vida com risadas, músicas e conversas. Eles são bondosos, bem educados e têm mentes incrivelmente curiosas, e me sinto incrivelmente abençoada por estar cercada por esses seres humanos fenomenais." Foi pouco depois dessa declaração que o Brooklyn, o filho mais velho, conheceu a Nicola Peltz, atriz que talvez você reconheça por Transformers 4 ou O Último Mestre do Ar. Sim, lembra daquele filme de Avatar? Então, ela era a Katara. Eles ficaram noivos depois de 3 anos de namoro e se casaram em 2022. Até aqui, a família tava em paz nos tabloides, o casamento correu super bem e a Victoria até compartilhou que foi uma cerimônia belíssima, como é bom ver o seu filho feliz assim, etc, etc, etc. Enquanto isso, o Romeo, ou Romeu, o segundo filho do casal, tava focado em construir a sua carreira como jogador de futebol e modelo. Entre um romance e outro, ele começou a namorar a DJ Kim Turnbull, e eles estão juntos até hoje. Os mais novos da casa, o Cruz e a Harper, ainda são jovens e low profile, então vamos deixar eles de fora dessa equação. Foca no namoro do Romeo e o casamento do Brooklyn com a Nicola. Tudo em paz. Família linda, né? Pois eis que o caos foi instaurado na mídia depois do aniversário de 50 anos do patriarca do clã, o David Beckham. Óbvio que um astro desses não ia fazer uma festinha de aniversário igual eu faço aqui em casa. O David basicamente fez uma semana de celebração entre o fim de abril e o começo de maio. Mas a gente vai focar nas duas principais festas que ele fez nesse período, uma em Londres e outra em Miami. Juro, o aniversário que atravessa continentes. O David convidou todo mundo que ele conhecia para esse aniversário e várias celebridades apareceram. Mas, cadê o filho dele? Nada de Brooklyn e Nicola no aniversário. A internet achou, no mínimo estranho, o filho mais velho não estar em um dia de celebração tão especial pro pai. Mas até aí tudo bem, podia ter acontecido alguma coisa, sei lá. O negócio foi ficando feio quando o Romeo postou uma foto com todo o núcleo familiar no aniversário do pai e escreveu: "Família é tudo, amo todos vocês." Sem o Brooklyn e a Nicola, que não estavam lá, e sem marcar o arroba deles também. Já o David Beckham postou uma série de fotos da outra festa no Instagram e, mais uma vez, nenhum sinal do Brooklyn e da Nicola. Na legenda ele escreveu: Ok, eu prometo que essa foi a última festa. Me sentindo muito sortudo por finalizar uma maravilhosa semana comemorando meus 50 anos com amigos maravilhosos. Acho que você pode dizer pelo meu sorriso que eu curti muito. Obrigado a todos e especialmente minha esposa Victoria Beckham.
nós ainda estamos dançando e sorrindo depois de todos esses anos. As antenas da internet estavam oficialmente levantadas. Será que rolou alguma coisa? O que afastou o Brooklyn do pai? Por que ele não tá em nenhuma festa? O que tá pegando dentro de casa? E agora vem a fofoca. Senta aí, se você não estiver sentado ainda. Vamos lá. O Romeo publicou as primeiras fotos com a sua atual namorada, a Kim, em novembro do ano passado. O Natal seguinte foi a última vez que o Brooklyn e a Nicola apareceram nos eventos de família. Desde então, nada. A Victoria Beckham fez um desfile em março, inclusive, evento que normalmente reúne todos do clã. E os dois não estiveram lá também. A galera foi juntando os pontos e chegou na conclusão de que esse distanciamento só podia ter um motivo com nome e sobrenome: a Kim Turnbull, namorada do Romeo. Fefo, o que uma nora tem a ver com a separação da família? Será que isso não é só surto de internet? Vou explicar. Primeiro que essa Kim não é muito familiar pra gente, mas ela vem de uma família muito ligada à arte. O seu avô, o William Turnbull, é um escultor renomado, e o seu pai, o Alex, também trabalha como DJ e tem até a própria gravadora, a Ronin Records. A Kim começou a trabalhar como modelo em 2017 e foi ainda na pandemia que ela começou a focar na música e em ser DJ. O problema é, ela já foi linkada como a Fair do Brooklyn. Isso mesmo, era um trio de amigos na época, a Kim, o Brooklyn e o Rocco, filho da Madonna. Sério, é o núcleo Nepo Baby do mundo. A gente sabe que a Kim teve um caso com o Rocco e que o Brooklyn estava sempre ali perto. Essa conexão entre os dois é em boa parte teoria da internet, mas muita gente diz pelas fotos que rolou algo entre todo mundo ali. Mas isso foi negado pela própria família, tá? O Cruz respondeu uma publicação sobre essa história dizendo que o Brooklyn e a Kim nunca namoraram. Ponto. Mas a internet não descarta a possibilidade deles terem pelo menos ficado ou se envolvido em algum ponto. Tanto é que se você procurar, tem muito post tirando sarro dessa situação e dizendo: e aí, Romeo, então quer dizer que você tá namorando a ex-peguete do seu irmão mais velho? Como é que tá isso aí? E de acordo com o TMZ, que promete ter conversado com fontes próximas da família, o problema do Brooklyn não é nem ciúmes da Kim ou algo do tipo. É porque ele conhece a Kim de outros carnavais e ele não acha que ela tem as melhores intenções do mundo com o irmão. Por isso, ele não aprova o relacionamento. Ainda nas fontes do TMZ, o estranhamento começou em dezembro, justamente no primeiro Natal após apresentar a Kim para a família. E desde então, eles só se afastaram. É aí que a gente volta pro acontecimento recente: a ausência do Brooklyn e da Nicola no aniversário do David Beckham. Uma fonte próxima ao Brooklyn disse ao jornal The Sun que o principal motivo deles não terem ido no casamento é porque a Kim Turnbull estaria lá. Abre aspas. Brooklyn viajou para Londres com o único objetivo de ver a família e celebrar o aniversário do pai. Ele sugeriu um café da manhã ou ir a um café, mas disseram a ele que a única chance de ver a família seria numa das luxuosas festas nas quais a Kim provavelmente estaria. Então ele recusou. Na percepção dele, os pais escolheram o Romeo e a sua nova namorada no lugar dele e da Nicola. É claro que a gente tá falando sobre fontes próximas. Ok, nada aqui saiu da boca do Brooklyn, mas parece que ele não quer encontrar essa Kim na frente dele. E voltando pro TMZ, segundo o site, essa preocupação do filho mais velho não afeta em nada David e Victoria Beckham, porque eles têm plena confiança na relação do Romeo com a Kim. Uma outra fonte disse o seguinte para US Weekly, a gente tá puxando várias fontes aqui, abre aspas. David e Victoria querem tratar todos igualmente e querem lidar com essas situações como uma família. Afinal, famílias têm seus jeitos de resolver as coisas, mas Brooklyn não quer seguir essa cartilha e então tudo se torna um drama. Os pais apenas compartilham com a família que haverá uma festa. Aqui está a hora, aqui está o local. Não é tão complicado e todo mundo parece ok com isso. David e Victoria estão cansados. Eles jogaram a toalha para toda essa história. Eu acho que os pais ficaram meio, vocês que se resolvam aí. Só que é complicado porque ninguém resolve nada e a família só vai se distanciando enquanto isso. Por exemplo, recentemente o Inter Miami, o time do David, foi jogar em Los Angeles, cidade onde o Brooklyn mora com a Nicola, e mesmo assim, quem tava lá era
Romeo e Kim. E aí, quanto mais essa bola de neve cresce, mais a família se separa. Eu bancando o terapeuta familiar. Mas aí a gente chega numa segunda fofoca que pode contribuir para toda essa história. Uma outra fonte disse ao The Sun que tem sido muito difícil para Victoria Beckham desde que o Brooklyn conheceu a Nicola. As coisas começaram a ficar distantes lá atrás e agora saíram do controle. Sim, chegamos numa suposta treta entre sogra e nora que pode justificar ela estar mais inclinada a aceitar Romeo e Kim. Nas palavras do TMZ, a Nicola se cansou do comportamento tóxico do David e da Victoria com o seu marido. As fontes dizem que a atriz não gosta de como os sogros tratam o Brooklyn, e ela foi a primeira parceira dele a se posicionar contra isso. Entendeu o que o TMZ tá dizendo aqui? Que a Nicola compra briga com a Victoria pelo jeito que ela trata o Brooklyn. Olha que climão familiar. Dizem que os estranhamentos começaram ainda em 2022, durante os preparativos do casamento dela com o Brooklyn. Tem rumores de anos atrás falando que teve uma treta no casório porque a Nicola não quis usar o vestido que a Victoria fez pra ela. Esses boatos foram tão fortes na época que a Nicola precisou falar sobre isso, abre aspas. Eu ia usar o vestido e eu realmente queria usar, mas alguns meses depois, a Victoria percebeu que o seu ateliê não ia conseguir fazer, por isso tive que escolher outro vestido. Ela não disse que eu não podia usar, eu não disse que eu não queria usar, mas foi aí que começaram os rumores e todo mundo seguiu com isso. Então, esse rumor foi refutado, mas agora, com todo mundo falando mais uma vez sobre uma treta dentro da família, a internet resgatou essa história e tá se questionando se realmente foi só isso que aconteceu. Até porque, nessa mesma época do casamento, escuta essa, o pai da Nicola, o bilionário Nelson Peltz, processou a equipe que organizou o evento, alegando que muita coisa deu errada lá por incompetência deles. Aí, em resposta, a organização do casamento rebateu, dizendo que rolou todo esse caos no planejamento porque a família da Nicola queria esconder tudo para não envolver a família Beckham nos preparativos. Então, talvez, um grande talvez, as famílias já não se bicassem desde o casório do Brooklyn com a Nicola. E, gente, esse casamento deu o que falar porque tem mais coisa que aconteceu lá dentro. Pessoas presentes no evento disseram aos tabloides que a Nicola chorou muito quando o cantor Marc Anthony fez um tributo à sua sogra, a Victoria, e não pra ela. Uma fonte que estava lá na recepção do casamento disse ao Daily Mail, abre aspas, a apresentação foi uma verdadeira ode à Victoria e a quão incrível ela é. A Nicola adora ser o centro das atenções, especialmente no dia do casamento dela. Então isso realmente deixou ela muito chateada. Ela saiu no meio da recepção com a irmã Brittany e a mãe e ela estava chorando muito. Ao que tudo indica, o que essa fonte que estava no casamento disse é que a Nicola ficou extremamente irritada porque ela achou que o cantor ia introduzir uma música pra ela dançar com o seu noivo, agora marido. Mas ali no meio, ele puxou a Victoria e ele fez uma música pra ter uma dança mãe e filho. E aí o Brooklyn dançou com a Victoria e não com a mulher que ele tava casando. É uma cena totalmente The White Lotus. Conclusão da história. O rumo dessa polêmica ainda é nebuloso. O TMZ disse recentemente que Nicola e Brooklyn estão tristes com tudo isso porque eles estão sim se esforçando para conseguirem um momento a sós para discutir todo esse drama com a família. Mas a Victoria corta qualquer chance de diálogo porque ela não quer ouvir a Nicola refutando tudo que ela diz, retrucando ela e defendendo o Brooklyn. Quem pode culpar uma mulher apaixonada, né? Tem que defender o marido mesmo, estamos com Nicola Peltz aqui. E o que explodiu parecia ser um caso isolado, parecia ser uma treta entre irmãos, e agora o problema tá entrando em raízes do relacionamento familiar deles. A Kim Turnbull, a DJ, pode ter sido a faísca que fez tudo isso cair no ventilador, mas pelo visto, o mal-estar entre sogra e nora já tava rolando há um bom tempo. Essa é a fofoca que tá bombando na família Beckham. Servir informação? Tenho certeza que muitas pessoas desse vídeo você nunca tinha ouvido falar. Servir supostamente, servir fontes anônimas, servir tabloides, servir coisas sem confirmação, servir. Por isso que é fofoca e rumor. Eu espero que vocês tenham entendido qual é a dinâmica agora e por que a galera tá falando sobre isso na internet. Gostou desse vídeo? Então manda para um amigo para ele também ficar por dentro de toda essa treta. Se inscreve no canal se você não tiver feito isso ainda. Não esquece de votar em mim lá no iBest
podcast, eu vou ficar muito feliz. Vai me seguir nas redes sociais também, se você puder, @fefocaires. E é isso, a gente se vê no meu próximo vídeo. Beijos.